Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos hoje ter uma live muito especial com uma pessoa muito especial, autor de vários livros. O nome dele é Isaías Claro. Isaías Claro com o tema As Aflições Humanas e o Espiritismo. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação do Isaías, que já está aqui junto conosco. Isaías Claro é presidente e fundador da Comunidade Espírita Joana de Ângeles, em Oswaldo Cruz, São Paulo, que no seu complexo possui um centro espírita, uma editora, possui uma clínica para assistência a irmãos depressivos e outras necessidades. Realiza palestras em vários estados da federação e participa de seminários e congressos. Já distribuiu mensagens espíritas para todas as localidades brasileiras que constam do Código de Endereçamento. Autor de diversos livros, como destaque para este: Depressão, Causas, Consequências e Tratamentos, além de DVDs e CDs. Então nós vamos chamar para vocês aí, para aproveitar para ouvir essa pessoa super simpática, super querida, que é o Isaías Claro. Estamos aí chamando o Isaías, daqui a pouco ele está conosco. Isaías, querido, tudo bem? Tá me ouvindo bem, Doutora, Isaías? doutora Gisele, boa noite, internautas queridos, boa noite, bom revê-la, uma bênção revê-la, e hoje podendo conversar um pouco com você, com os seus amigos que passam a ser. Estamos aqui à sua disposição, doutora Gisele. Gisele para os amigos, né? Claro, Gisele só. Isaías, eu fiz uma breve apresentação sua, né? Você que tem um trabalho aí muito maravilhoso, o seu livro. Eu estou com esse livro aqui, ó, fazer já Sim, propaganda, muito bom, Isaías. E tem outros obrigado. tantos, Ama-te, mas a gente gosta de dar destaque, né, para o seu trabalho na divulgação da doutrina espírita. Então, nós temos o tema de hoje, que é as aflições humanas e o espiritismo. Então, está com você a palavra, nós queremos te ouvir. Obrigada, né? Muito Gratidão bom, por estar querido. aqui conosco. Obrigado, obrigado. Falarei por alguns minutos, como combinamos, e depois eu abro para o diálogo. Inicio recordando nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deixou, dentre tantas outras, esta sentença: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Todos nós, sem exceção, estamos enfrentando ou haveremos de enfrentar a qualquer momento esta ou aquela dificuldade, este ou aquele problema. E não há exceção para esta regra. Neste momento, lembremos-nos de algumas das aflições que infelicitam bilhões de criaturas humanas em todo o mundo. Aflições
que não são necessariamente as nossas neste momento. Depressão. Segundo as estatísticas mais otimistas, pelo menos 10% da população mundial, são 700 milhões ou mais. Um número superior a este sofre de estresse crônico. E segundo os profissionais da área médica, o estresse é a doença que mais mata no mundo. Patológica, que a semelhança do estresse atinge 1 bilhão ou mais de criaturas humanas. E poderíamos aqui ainda mencionar o medo, o pânico, a solidão, o tédio, o vazio existencial, os tantos divórcios, separações, as incontáveis enfermidades, destacando-se esta pandemia que alcança todo o planeta, mágoas, ressentimentos, perdas, amputações, quantas dores, quantas dificuldades, conflitos psicológicos, desarmonias várias, desequilíbrios diversos. São tantas as dores, doutora Gisele, a senhora sabe, que se fôssemos aqui mencionar todas, precisaríamos dos 30 minutos iniciais e talvez não esgotássemos o rol. E na sentença evocada de Nosso Senhor, ele nos conclama ao bom ânimo. Disse ele literalmente, repetindo toda a frase: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E vale a pena nós estudarmos um pouco a técnica que Jesus utilizou para construir este pensamento. Jesus, Gisele, é o maior neurolinguista de todos os tempos. E não por acaso ele construiu a frase como já por 2 vezes recitei. Ele não disse assim: tem de bom ânimo, mas digo que vocês terão aflições. Porque se ele terminasse a frase dando ênfase ao negativo, a parte negativa da sentença predominaria. Mas o mestre, sábio por excelência, mencionou antes a aflição e depois coloca a expressão mas como a conclamar-nos para uma outra postura. E ele diz: tende bom ânimo. Por um minuto, estudemos o verbo ter, que ele utiliza na sentença. Tende bom ânimo. E o verbo ter nos remete à propriedade.
e propriedade é conquista. Portanto, bom ânimo não se transfere por osmose, não se transfere de um para outro, sem que o outro interessado no bom ânimo se disponha a fazer a sua parte para conquistar, desenvolver esta condição a que Jesus dá o nome de bom ânimo. Bom ânimo que ainda traduziremos. Ou eu não tenho, ou eu tenho mais ou menos, e vou lidar mais ou menos com as aflições, ou nem mais ou menos eu tenho, e ficarei exposto, vulnerável a todas as dificuldades. Podemos auxiliar as criaturas humanas e devemos fazê-lo. No entanto, determinadas conquistas são individuais e intransferíveis, portanto. Bom ânimo podemos traduzir como sendo toda e qualquer ativa que eu, tu, nós todos adotaremos diante desta ou daquela aflição. Para determinada aflição, atitudes mais específicas, eu sei, não é possível agora apresentar para cada aflição um rol de atitudes positivas específicas, porque cada aflição com as suas características, a pedir, a exigir determinadas posturas, mas também sem a pretensão de esgotar o rol das atitudes positivas a que Jesus designou genericamente de bom ânimo. Lembremos algumas destas posturas. Nós precisamos ter, doutora Gisele, coragem, paciência, tolerância, compaixão, misericórdia, perdão, calma, otimismo, paz, equilíbrio. Até aqui, Gisele, 10 atitudes positivas. E poderíamos mencionar outras 10 e mais outras 10, como a fé, a esperança, a caridade. Todas as atitudes positivas são bem-vindas no enfrentamento das nossas dificuldades. Mas observemos o seguinte, Gisele, até o momento eu não mencionei a palavra espiritismo, que vem agora. E para que eu possa me conectar com a doutrina espírita, eu preciso formular uma pergunta. Esta pergunta nos remete à filosofia. E a doutrina espírita é uma filosofia. A pergunta é: por quê? Por que nós precisamos manter uma atitude
atitude de coragem. Vamos insistir no porquê. Por que mantermos uma postura otimista? Por que mantermos serenidade? Por que mantermos esperança? Por que pautarmos a vida pelo amor, pela caridade? Por que pautarmos a vida pelo perdão, pela misericórdia, pelo recomeço? Por quê? E para respondermos a este porquê, nós trazemos agora, por longos 12 minutos, a contribuição da doutrina espírita. Mas, internautas queridos, quando eu digo doutrina, eu estou utilizando esta expressão intencionalmente. Ela tem o seu sentido próprio. Não é por acaso, pois, que agora eu me valho da expressão que quer dizer conjunto de princípios. Quando digo doutrina espírita, estou dizendo conjunto de princípios espíritas. E o espírita, à medida em que se entrega a esta doutrina, à medida em que se aprofunda no conhecimento, que internaliza estes princípios, ele assume o compromisso de ir estabelecendo coerência comportamental entre o que pensa e o que vive, entre o que sabe e o que aplica. Claro que estamos começando a nossa trajetória espírita. Evidente que estamos muito distantes do ideal, mas o espírita, informado de quais são os princípios básicos da sua vida, precisa empenhar-se, pelo menos, para compatibilizar o seu modus pensante, o seu modus vivente com os postulados espíritas, porque seria, no mínimo, incoerência da minha parte afirmar-me espírita e adotar um pensamento, um sentimento, uma atitude completamente divorciados do conjunto de princípios espíritas. Dito isto, reportar-me-ei a alguns princípios básicos da nossa doutrina. Por que, então, internautas queridos, mantermos coragem? Porque nós somos filhos de Deus. Quanto mais Deus em nossas vidas, mais coragem, mais paciência, mais tolerância, mais compreensão, mais misericórdia, mais perdão, mais decisão, mais determinação, mais equilíbrio, mais harmonia, mais paz, mais alegria, porque Deus nos ama de forma absoluta, plena, total. Com a doutrina espírita, retomamos o conceito de Pai que Jesus nos apresentou
e nos apresenta através do Evangelho. Estamos sofrendo, Deus sabe. Estamos doentes, Deus sabe. Estamos angustiados, Deus sabe. E Ele, que é todo poder, todo bondade, está permanentemente à nossa disposição para assistir-nos, amparar-nos, soerguer-nos. E a questão 1 do Livro dos Espíritos nos recorda que ele é, dentre outras coisas, a causa primeira de todas as coisas. Ele é a causa primeira de todas as coisas. Portanto, a depender da aflição, procuremos o médico, o psicólogo, o profissional do direito, o engenheiro, o expert em segurança. A depender da aflição, procuremos as pessoas adequadas para solucioná-las, sim, mas sempre nos recordando que Deus deve ser buscado em primeiro lugar. Como operador do direito que fui por 32 anos, estou à vontade para dizer que antes da intervenção dos operadores do direito, busquemos Deus para que Ele nos possa orientar. Porque, doutora Gisele, li recentemente no WhatsApp, não seja a pergunta, porque Deus é sempre a resposta. Por que mantermos, pois, coragem, otimismo? Porque Deus regula as nossas vidas através de leis justas, sábias, amorosas, previdentes, providentes. E toda vez que nós nos adequamos às leis divinas, conquistamos segurança, harmonia, paz, felicidade. Por que mais coragem, mais determinação, mais paciência? Porque nós somos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi taxativo ao asseverar: não vos deixarei órfãos. Ele, o Cristo, é aquele irmão mais velho, irmão amigo, irmão companheiro, irmão médico, irmão psicoterapeuta, irmão sempre pronto a assistir-nos, com quem podemos estabelecer contato gratuito, imediato, a qualquer momento, através do iFé, através dessa conexão com Ele pela oração. Ele é este médico que pode nos atender a qualquer momento, sendo Ele, como os espíritas sabemos, o modelo e o guia para a humanidade. Por que mantermos uma postura de bom ânimo? Porque o Cristo nos legou o Evangelho, que Allan Kardec bem organizou em 28 capítulos, de uma forma metódica, criteriosa. Por que termos bom ânimo? Porque
Nós somos espíritos imortais. Viveremos sempre. Vale a pena investirmos em nós, porque nós haveremos de sobreviver ao fenômeno chamado morte e haveremos de colher mais tarde o fruto da nossa semeadura no bem. Por que termos bom ânimo? Porque nós somos espíritos reencarnados e reencarnamos para evoluir, para resgatar alguma coisa, para espiar algumas outras, para passarmos por algumas provações, sim, mas todas estas experiências objetivando o nosso progresso. Por que termos bom ânimo? Porque nós somos detentores do livre-arbítrio, da liberdade de escolhas. Podemos, muitas vezes, não conseguir eliminar esta ou aquela dificuldade, mas sempre somos livres, intimamente, para escolhermos o bem, para escolhermos o que é saudável, positivo, para escolhermos o que é bom. A doutrina espírita, pois, é uma doutrina esclarecedora. Diz-nos quem somos, fala-nos da nossa origem, da nossa destinação gloriosa. Explica o fenômeno dor e capacita-nos à compreensão, à superação. Com a doutrina espírita, portanto, com nosso Senhor Jesus Cristo como modelo e guia, estamos informados de que as dores guardam finalidades sagradas, que nós estamos em um planeta hospital para tratarmos as nossas feridas, que estamos em um planeta escola para aprendermos lições preciosas. Estamos num planeta ainda carente, mas que futuramente atingirá um patamar extraordinário e nós podemos contribuir para a construção deste, a começar pela construção de nós mesmos, porque nós somos os arquitetos dos nossos destinos, não se podendo falar em sorte, ou azar, ou coincidência, ou improviso, ou quebra-galho, ou jeitinho brasileiro, porque tudo está submetido à lei de causa e efeito, e nós somos livres para realizarmos a semeadura que escolhermos. Por isso tudo, nesta síntese apertada, vemos a beleza, a profundidade, a atualidade, a necessidade desta filosofia espírita. E por isso nós fazemos bem em colocá-la em nossas vidas e disseminá-la de todas as formas possíveis, compartilhando com as criaturas, nossas irmãs, deste manancial extraordinário que é a doutrina espírita. Sofrer, todos sofremos. A questão não é mais esta de sofrermos mais ou menos. O essencial é a nossa compreensão diante disto tudo, do papel que nos cabe e como valer-nos do Evangelho do Cristo, da doutrina espírita, para equiparmos-nos e seguirmos bem, tanto quanto nos for possível.
30 minutos, doutora Gisele, talvez 29. Pode continuar, porque as suas palavras para nós parece um alento, parece um bálsamo, parece que chovem assim sobre nós, parece que dá um bom ânimo para que a gente continue sem desanimar. É muito bom. Obrigado, doutora Gisele. Eu não quero nem falar. Obrigado. Não, mas quero te ouvir. agora mais à vontade. Agora mais à vontade de novo. Você disse, olha, vou te mandar 5 perguntas. E aí você mandou 3. Só que na primeira tem 11 perguntas. Viu aí? Então você me mandou não 5 e nem 3. 11 perguntas. Eu falei, mas é operadora. Você sabe o que é bom? Mas é operadora do direito mesmo, hein? Maravilha! Vamos às questões, Gisele? Hein? Ah, Isaías, você é muito bom. E eu vou dizer, né, para as pessoas que eu tirei Eu estou aqui com livro as do perguntas. Isaías, que é um dos livros que ele tem, que é muito bom, Isaías. Eu peguei 2 capítulos, que é o 8º e o 10º, principalmente o 10º. Você faz uma explicação tão didática, tão bacana, que vale a propaganda para o pessoal adquirir. Depois você conta para nós onde as pessoas podem comprar, tá? Tanto quando falo como quando escrevo, eu procuro ser, pelo menos, didático, pedagógico, para que as pessoas entendam o que nós estamos dizendo. Veja você, na intimidade das dores, eu convivo com as dores humanas há mais de 40 anos. Em verdade, para não me reportar a um período anterior, eu convivo com as aflições humanas há 43 anos. E esta convivência também no gabinete de trabalho forense. É impressionante. Eu não sei se eu tenho uma antena, se eu tenho um ímã, alguma coisa, se é o meu cheiro, mas sempre as pessoas estão me procurando, Gisele. Então eu sempre participei no fórum, evitando ser aquele promotor burocrático, formal. E eu me desdobrava, eu ia além da assistência e da orientação jurídica. E por conta disso, não vai nenhum exibicionismo, o meu gabinete era uma verdadeira peregrinação. Gente pedindo cesta básica, pedindo remédio, pedindo dinheiro para viagem, para aluguel, para remédio. E eu, ao ponto, às vezes atendia casais no gabinete e depois eu ia visitar o casal para continuar naquela assistência. Então, para dizer a você, eu atendo muita gente através do atendimento fraterno, inclusive, né? Chamadas de vídeo. Então, neste livro, para chegar no título dele, eu trago algumas histórias e algumas reflexões em torno disso, né? Vamos para as perguntas. Bem, olha só, eu não o livro de... Oi, Gisele. Eu selecionei, você tem as perguntas aí. No capítulo 8º, você fala sobre os vários tipos de sofrimento. Eu achei muito interessante. Sim, é verdade. Nós estamos vivenciando atualmente um sofrimento, né, como você falou, escola. E é um sofrimento não só por conta da pandemia, mas todos os outros decorrentes. Né? Então, você deu vários títulos. Gisele, e eu vou, se você me permitir... Para você, daí você faz a sua explanação.
Você coloca lá eu sofrimento vou... natural. Olá? Sofrimento Sim, provocado, sofrimento de impermanência, sofrimento dos condicionamentos, sofrimento evolução, sofrimento expiação, sofrimento provação, sofrimento auxílio, sofrimento restrição perdida, sofrimento redenção, sofrimento missão. E aí eu gostaria que você comentasse sobre esses sofrimentos, que aí são vários, tá uma bem. pergunta só. Hoje, muito rapidamente, tá certo? Tá. Sofrimento natural. Imagine o seguinte: alguém precisa descer num poço de 20, 30 metros para resgatar uma pessoa que tenha caído lá. O sofrimento que ele vai enfrentar nesta descida é um sofrimento natural, inafastável, não tem como evitar. Alguém que more numa região muito quente, numa região desértica, estará exposto ao calor excessivo, sem que se tenha que mencionar se aquilo é provação, se é expiação, o que é, não importa. Alguém vai residir numa região muito fria, não tem que perguntar, meu Deus, será que eu matei alguém dentro da geladeira na outra encarnação? Não é este o pensamento, é inerente. Por isso, Jesus, quando veio ao nosso encontro, sofreu, e muito, porque ele, ao vir para um planeta com as nossas características, não havia como evitar a ignorância das pessoas, o desequilíbrio das pessoas, a loucura das pessoas. O que Jesus fez para sofrer tudo isso? Nada. Era contingência da condição planetária que ele encontrou. O sofrimento provocado é aquele sofrimento que não estava na pauta das nossas vidas. Leia-se nesse sentido o capítulo 5 do Evangelho, item 4 e 5, causas atuais das aflições. Uma pessoa pode, para dar um exemplo, valer-se de um veículo automotor, sair numa rodovia, imprimir velocidade excessiva, ultrapassar em local proibido e envolver-se com um acidente gravíssimo. Ela provocou isto por conta do seu comportamento, da sua livre escolha. E, Gisele, é preciso dizer que a maior quantidade de sofrimentos nós criamos, ou, quando não criamos, complicamos por não termos maturidade, experiência, bom ânimo, estrutura para lidarmos com aquilo. Eu quero deixar aqui um pensamento que vai valer para todos os tipos de dores. As atitudes são mais importantes que os fatos. As atitudes são mais importantes que os fatos. Como nós nos comportamos diante
do que nos acontece é mais importante do que aquilo que nos esteja acontecendo. Sofrimento de impermanência. Na terra, Gisele, nada é para sempre. Tudo muda e tudo passa. Quem hoje está casado, amanhã não mais estará casado. Quem hoje tem saúde, amanhã se descobrirá enfermo. Quem hoje está na ativa profissional, amanhã poderá estar desempregado ou aposentado. E é uma mudança significativa na vida da pessoa, a aposentadoria. O filho vai crescer, vai se casar. E como eu digo nas minhas palestras, brincando um pouco com as mães, os filhos todos se casam sempre com a nora errada, porque não tem nora certa para os filhos, porque ninguém cuida tão bem do filhinho de 35 anos como a mamãe cuida. Então, o sofrimento da impermanência, a gente gostaria que tudo permanecesse parado, estático, para que pudéssemos continuar nesta zona de conforto. Mas não é isso que acontece. Sofrimento dos condicionamentos. A mulher sofre pela simples condição de ser mulher em alguns setores da sua vida. O homem sofre pela simples condição de ser quem é. A criança, pelo simples fato de ser criança. O adolescente, o idoso, o pobre, sofre pelos condicionamentos a que se vincula pela pobreza. O rico sofre em virtude dos condicionamentos que a riqueza impõe. Assim o analfabeto, assim o culto, o famoso. Todos nós vivemos sob determinadas condições. E essas condições, se não bem administradas, podem ser causa de sofrimento para nós. Sofrimento é evolução. Deus não quer filho meia boca. Ele não quer filho meia tigela, meia sola. Ele quer filhos educados, desenvolvidos, lindos, perfeitos, plenos. Por isso, tudo em a natureza, entre aspas, sofre, que é a dor lapidação, a dor aprimoramento, a dor embelezamento. A vegetal sofre, o animal sofre, a criatura humana sofre, o anjo sofre, e este sofrimento lapida, aperfeiçoa, aformoseia, embeleza, cunhou, marcou a sua obra com a beleza, com a harmonia. Sofrimento, expiação. Expiar é sofrer a consequência de, é aquele sofrimento que se dá após um comportamento inadequado. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, porque nós somos livres antes de agir. Uma vez desencadeada a ação, nós nos vinculamos a ela inevitavelmente. Sofrimento, provação. Prova é treino, exercício. Reencarnamos para progredir. E a prova é uma maneira de avaliar até que ponto estamos aprendendo as lições e até que ponto estamos nos habilitando à promoção, ao crescimento,
ao progresso. É por isto que muitas vezes o cônjuge, os filhos, os irmãos, os pais, a parentela, os colegas, os amigos não são como nós gostaríamos que fossem, porque eles são como nós precisamos que eles sejam. Como desenvolver, por exemplo, se eu não conviver com alguém que provoca a minha impaciência? Eu preciso do oposto para que este oposto me leve a trabalhar a qualidade que eu desejo obter. Se eu só convivesse com pessoas que me obedecem em tudo, que me respeitam em tudo, que nunca me contrariam em nada, como é que eu vou desenvolver a paciência, a tolerância, a compreensão? E assim nós percebemos, Gisele, que aquele que está do nosso lado não é nosso adversário, não é nosso inimigo, é o nosso professor. É através dele que vamos aprender as lições que precisamos. Dor auxílio. A dor auxílio é aquela casca de banana que a vida coloca de vez em quando na nossa frente. A gente está indo mais ou menos bem, mas daí a pouco dá uma escorregada, aí pisa numa casca de banana, cai, se arrebenta, engessado, internado, passa por uma cirurgiazinha e ali fica treinando humildade, paciência, respeito, e a pessoa sai da cirurgia, sai do acidente, sai daquela experiência melhor, mais calmo, mais humilde, mais compreensível. Então, a dor auxílio é aquela dor, puxãozinho de orelha, entendeu? Para que a gente desperte e siga bem. Dor, restrição pedida. O espírito vai reencarnar e, como já teve quedas em outras oportunidades reencarnatórias, ele pede para vir com algumas limitações. Você talvez conheça pessoas que bebe um dedinho de vinho, para dar um exemplo, e já sente uma dor de estômago, uma dor de cabeça gigantesca. É uma restrição que foi providenciada para que agora ele não reincida. E é por isso que encontramos, às vezes, pessoas com defeitos orgânicos, com alguma limitação cerebral, gagueira, alguma surdez, alguma dificuldade. É uma trava, é um bloqueio para que ele não venha a se comprometer. Dor, redenção. Pense numa pessoa, Gisele, que comprou qualquer bem em 100 prestações, pagou 99 parcelas, resta uma parcela. É a dor redenção, é a dor libertação, é a dor quitação. O Espírito vem para pagar esta última parcela, paga aquela sensação de alívio, paz, tirou um peso da cabeça, das costas, e diz: ai, graças a Deus, paguei a minha última parcela. Dormição, Gisele. Até quem ama sofre, porque o amor não nos isenta completamente de todas as dores. Nós dois amamos a doutrina,
amamos a casa espírita, amamos servir ao próximo, mas isto não é indolor. Quantas dificuldades na intimidade dos nossos compromissos, e na casa espírita, no seu escritório de advocacia, aqui na nossa instituição, uma viagem doutrinária, longa, cansativa. Quantas vezes já dormi em aeroporto, deitado mesmo ali, forrando o chão ali com alguma coisa, e me deitando, porque as conexões são demoradas, muitas dificuldades, é sede, é fome, é frio, sono, e uma série de situações envolvendo o trabalho. As nossas mães, quanto não sofrem com os filhos, né? Especialmente os filhos mais carentes, desequilibrados. O sofrimento que o Cristo experimentou estando conosco, por amor. E este sofrimento é um sofrimento que poucos conhecem na Terra, porque só os que vão se comprometendo com o amor é que começam a experimentar as dores decorrentes de quem ama. Estudemos as histórias dos santos, das santas, dos heróis, dos mártires, dos cristãos primitivos e dos cristãos atuais, e não só dos cristãos, de toda pessoa que se entrega a uma causa. Os nossos médicos hoje, as enfermeiras todas, os profissionais da área da saúde, experimentando dormição, quanto sacrifício, quanta renúncia, em virtude desta entrega que eles estão realizando. Gisele, não parece, mas eu tentei ser objetivo, menina. Se eu não conseguir, não me queira mal, Gisele. Você é ótimo. Tá ótimo. Muito, muito bom. Muito é muita informação para pouco tempo, né? O tempo é pequeno. Você respondeu praticamente todas as perguntas com uma questão que eu até destaquei aqui, que as atitudes são mais importantes do que os fatos, não é isso? Sim, exatamente. Eu achei fantástico isso, porque é aquele bem sofrer, né? Você saber aproveitar daquela dor, daquela situação e ter uma luz no fim do túnel e ter a certeza de que tudo é para o nosso bem. Então, isso é fantástico. Exatamente. Veja, vamos lembrar a sabedoria popular. Se a vida te der um limão, faça dele uma limonada. Não adianta chorar o leite derramado. Não é isto? Exatamente. Né? Águas passaram, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pau que nasce torto, morre torto. Eu não sou pau, eu posso me recuperar. Né? Levanta, sacode a poeira. E dá a volta por cima. Então, mesmo os... Exatamente. Não é isso? Então, nós encontramos na sabedoria popular muitos apelos ao bom ânimo, ao otimismo. E outra, raciocinemos. O pessimismo resolve o quê? O abatimento. O que resolve? A tristeza sem fim. O que vai resolver? Absolutamente nada. Nós só vamos acrescentar aflição às aflições que já temos. A queixa não resolve absolutamente nada. É isso? A depressão, o estresse, a ansiedade não acrescentam, não resolvem, não solucionam. São sofrimentos inúteis. Tem toda a razão. E você me fez lembrar de duas pessoas da minha vida. Que a minha mãe
fez um tratamento bem severo de câncer esse ano que passou. Graças a Deus ela está ótima. E ela sempre falava, ó, com limão eu faço uma limonada. E era muito engraçado. Eu, a Paola, a gente repetiu isso muitas vezes. E eu acho que esse bom ânimo ajudou muito no tratamento dela. O Geraldo Com também. certeza. Com Nós temos pesquisas no mundo, você sabe disso, só estou recordando. Nós temos pesquisas no mundo que demonstram cientificamente a importância da fé, da oração, do amor, da vibração na recuperação dos pacientes, na cura. Inclusive, estes pensamentos e sentimentos preservam o nosso sistema imunológico fortalecido. Isaías, eu vou pular, como você falou, praticamente respondeu as duas primeiras, porque você achou que eu fiz várias perguntas, mas você foi mais esperto, você já foi respondendo todas. Você viu? É isso aí. Eu me vinguei de você. Eu só gostaria que você falasse alguma coisa. É a terceira pergunta que eu tirei. Eu sei que aqui esse capítulo 10, na verdade, ele é muito importante. Eu vou deixar dica para o pessoal ler, comprar o livro aí de você, Sim. Porque ele explica sobre a doutrina. Né? Mas eu queria só que você falasse um pouquinho o que dizer, né, nesse momento sobre a morte. O que dizer para as pessoas que perderam entes queridos, né, nesse momento de dificuldade? O que você diria? Aí, como mensagem final, e aí depois você já coloca aí e fala para a gente onde que o pessoal pode adquirir esse livro Sim. E os outros, tá bom? Nós dois, para falarmos de nós dois agora, e mais pessoas, nós compreendemos as dificuldades do próximo. Nós compreendemos. E eu sei que há dores mais doídas do que as nossas. Eu sei que há angústias mais angustiantes do que as nossas. Eu sei que a dor de perder um afeto é uma dor gigantesca, aguda. Meus pais já desencarnaram. 3 irmãos já desencarnaram. A filha Morgana, com 31 anos, já desencarnou. Então, eu não vou dizer a essas pessoas que não sofram, porque não sofrer também não é saudável. Não vou dizer a elas que não chorem, mesmo porque nós dois somos discípulos de um mestre, que é Jesus, muito sensível. Jesus não se pejou, não se envergonhou de chorar em público, quando Marta e Maria vieram-lhe ao encontro, morte do irmão Lázaro. João, o evangelista, narra esta passagem. Jesus se sensibiliza e chora, estando no Horto das Oliveiras, ou no Getsemane, ou no Jardim das Oliveiras, nas horas que precederam a traição, a prisão, ele chora. Portanto, chorar faz parte da nossa condição. Por isso, Jesus diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas para estes que passam por perdas severas,
eu digo, sofram, chorem, mas evitem a depressão, a desesperação, a revolta, que estas pessoas, mais do que nunca, busquem a Deus, busquem o Cristo e confiem neste Pai, que é bom, que é justo e sabe o que faz. Nós temos uma visão, um conceito de tudo diferente da visão de Deus. Para nós, Gisele, se nos afigura o pior quando um ente desencarna ou morre na expressão usual. Mas esta de todas as dores, há dores maiores. E muitas vezes, Gisele, os nossos afetos partem porque estão sendo poupados. Morte não é castigo, morte não é desgraça. E a espiritualidade, sempre misericordiosa, nos poupa o máximo que podemos. Quem garante que a sobrevivência daquele ser seria o melhor para aquele ser? Não sabemos o que seria da vida dele após a sobrevivência. E pelo tempo que vai já diminuindo, não vou aqui trazer nenhuma história, mas nós sabemos de casos de pessoas que saíram de situações dificílimas para enfrentarem depois outras piores, outras mais difíceis. Rapidamente conto uma das histórias, o casal, não de morte, mas o casal se separou, ficou um mês separado, ouvindo palpites de pessoas, conselhos de pessoas, começou a deliberar pela reconciliação. Um mês depois, procurou pelo marido, ainda marido, e propôs a ele a reconciliação. Ele aceitou, mas naquela noite eles tornaram a discutir e o marido, de uma forma que não direi para não sugestionar, assassinou a mulher. Veja, no primeiro momento a separação parecia o pior, o fim de tudo, mas ele terminou por assassinar aquela mulher. Pese a solidão, a carência, a dor, as dificuldades, não teria sido melhor para ela e para ele manterem a separação? Então, a nossa visão, Gisele, é muito curta, se prende ao imediatismo da vida carnal, mas Deus tem em vista a nossa imortalidade. O capítulo 10 que você se referiu, nós somos imortais, viveremos para sempre. Eu converso com meu pai desencarnado, minha mãe já reencarnou e está na nossa família. Eu converso com a filha desencarnada, que está linda, saudável, estudando, trabalhando. Então Deus tem muito mais para nos dar. O que levou o apóstolo Paulo a escrever: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, amar a Deus, confiar em Deus,
certos de que Deus tem muito mais para nos oferecer. Quer que eu fale dos livros? Eu gostaria. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa. Obrigada por tudo. Por estar aqui com a gente, por dar essa palestra, falar essas palavras belíssimas. Eu acho que todo mundo que nos escutou sentiu esse bom ânimo, sentiu esse, como se fosse um bálsamo de palavras que nos fazem ter mais perseverança no bem, no amor. Obrigado, Gisele, obrigado. Muito obrigada. Eu admiro você, te respeito, te amo e formulo votos de alegria, de paz para você, para o doutor Geraldo, Paola e, por extensão, a todos os seus afetos. Eu só aceito falar dos livros porque eu não ganho um centavo com eles. O livro Depressão é encontrado na editora O Clarim de Matão. Não é difícil encontrar o endereço eletrônico editora O Clarim de Matão. Lá encontrarão o livro Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, e também os livros Vencendo Aflições, Sementeira de Bênçãos e Quando Existe Amor. Depressão, Quando Existe Amor, Sementeira de Bênçãos e um outro agora que me esqueci agora. Vencendo Aflições. Ama-te. Ama-te, floresça, acerte mais e viva melhor. Os 7 Pecados, que é um trabalho em parceria com outros companheiros. O contato é na editora Solidum, expressão latina, em Barra Bonita, também interior de São Paulo. Esses livros estão disponibilizados nestas 2 editoras. E se alguém se interessar, será para mim uma alegria, uma bênção. O Ama-te também na editora Sólido. Tá bem? Obrigado a você, obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe. Todos nós. Tá? Obrigada. Abraço a todos. Obrigado. Vocês, viu? Fiquem com Deus. Obrigado.